Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje, dia 13 de março de 2025, agora são aproximadamente 10h50 da noite, nessa quinta-feira. A gente vai começar rapidamente pelo nosso calendário econômico. Tivemos dois eventos de relevância mais cedo, saiu aí os pedidos iniciais por seguro-desemprego, o resultado veio abaixo da projeção de 226 mil novos solicitantes. Em relação ao índice de preço ao produtor, o resultado veio abaixo do esperado, que era de 0,3. Mesmo assim, tivemos um dia com bastante ruído aí nas três principais bolsas, todas recuando aí de forma mais acentuada. S&P acabou caindo 1,39, Dow Jones 1,30 e Nasdaq recua de 1,96. Mais cedo também tivemos um grande e provável catalisador do dia de hoje sobre as ameaças de Donald Trump em relação a tarifas sobre vinhos, caso a União Europeia não remova, né, a tarifa sobre o uísque. Então a gente tem Donald Trump tentando equilibrar as tarifas com os demais países, tentando trazer aí uma maior competitividade para os Estados Unidos, e isso também está trazendo aí ruídos, né, para os principais mercados. A gente de fato não sabemos até quando esses países que têm relevância na economia global terão aí um acerto, né, pelo menos uma tentativa de entrar em consenso. Aqui no Brasil também tivemos recentemente um aumento de tarifas referente ao aço e alumínio. Donald Trump parte da premissa de que esses países, né, inclusive o Brasil, tarifam bastante os Estados Unidos, e nada mais justo, né, na visão do republicano, em equilibrar essas tarifas. Então a gente ainda tem um cenário bastante desafiador ao que tange essa guerra tarifária, e obviamente isso pode afetar aí os mercados cada vez que os seus principais protagonistas acabam dando entrevistas, né, e comentando a respeito. Então tivemos mais um dia com o mercado recuando. No Bitcoin não foi diferente, pessoal. Tivemos uma queda aí de aproximadamente 3%, né, no dia de hoje. Agora o preço a mercado 81.650 mil dólares. Então vamos dar uma olhada o que rolou, né, de ontem para hoje após a análise e as perspectivas para o final do dia de hoje, na madrugada até a nova análise de amanhã na sexta-feira. Então, pessoal, a gente basicamente estávamos bem próximo aqui, né, da confirmação do rompimento da nossa resistência aí na proximidade dos 84 mil dólares. A gente colocou como condição gatilho o fechamento de dois candlesticks acima, né, no tempo gráfico de 4 horas. Então percebe-se que de fato não houve, né, pessoal, fechamento de preço acima da região dos 84. Inclusive não tivemos volume comprador aqui na proximidade da região, e aí é aquela história, né? A gente não tem a confirmação, não temos o gatilho, né? O mercado acabou, né, trazendo para níveis inferiores aí na proximidade dos 80 mil dólares. A gente colocou como referência, né, a proximidade dos 80.600 devido à mínima do candlestick de ontem, né? Então a gente utilizou aqui como uma possibilidade de retração devido a esse fundo aqui, né, pessoal? Percebe-se que inclusive veio até um pouquinho a mais aqui, para posteriormente vir a retração aqui na região dos 80, ou virada de dezena, e eventualmente temos aí os compradores tentando, né, uma eventual reação, para quem sabe a gente buscar novamente pelo menos a proximidade aqui da média de 20 períodos, isso no tempo gráfico de 4 horas. Então, pessoal, qual que é o cenário aqui em diante, né? O que que a gente pode captar, o que nos está sendo compartilhado nesse presente momento? Pelo lado positivo, a gente percebe que em relação à quarta-feira, no caso ontem, a gente teve um volume comprador
sobressaindo ao volume vendedor do dia de hoje, ao candle que fechou, né, às 9 da noite aí no diário. Tá? Então, isso, querendo ou não, é um ponto positivo. Ao mesmo tempo, o que é negativo é que fizemos um fundo mais baixo no dia de hoje. Então, teoricamente, a gente meio que equilibra aí o ponto positivo com o negativo e acaba que ficamos aí meio que no 0 a 0. Porém, pessoal, a gente encontra o preço num momento bastante peculiar. Por quê? A verdade, ela precisa ser dita. Ou os compradores, pessoal, eles tomem protagonismo, né, a partir daqui, desse horário, desse dia, e simplesmente consomem aí todos esses níveis de preço ao ponto de jogar lá para cima, né, dos 84 mil, ou a gente virá, né, buscar novamente a proximidade do nosso suporte primário. Ou seja, a gente precisa, né, de um certo protagonismo aqui, pessoal. A gente precisa que os compradores, nesse momento, né, atuem para que possa aí, de fato, levar o preço para níveis superiores, tá? E quando eu falo protagonismo, eu estou falando de um movimento verticalizado mesmo, tá? Então, um candlestick esticado, como por exemplo esse daqui, ó, do dia 4 de março, ou esse aqui do dia 2, a gente precisa de um movimento desse, tá? Por quê? Porque a gente precisa basicamente, nesse primeiro momento, romper a média de 20 períodos aqui na região dos 82.200, mantendo-se acima para posteriormente romper a região dos 84. Então perceba a proximidade aqui desses dois pontos que são importantes e o porquê que a gente precisa de fato quebrar essa estrutura que vem sendo delineada aí ao longo das últimas horas. Então, a gente precisa estar atento, né, basicamente, do dia de hoje para amanhã, porque eventualmente esse movimento poderá acontecer de forma na qual você não estará esperando. Tá? E existe essa possibilidade, né, de adentrar bastante lote na proximidade do preço a mercado, isso pelo lado dos compradores. Então é imprescindível que você acompanhe o livro de ofertas, o fluxo, tá? Porque se acontecer esse movimento, né, que seria magnífico, né, com certeza o livro de ofertas estará visível o posicionamento desses institucionais. Então esse é o primeiro ponto, a gente precisa de protagonismo, né, para conseguir quebrar aí toda essa estrutura que a gente vem trabalhando. Agora, pessoal, se eu tenho, né, um mercado aí, principalmente com os compradores, não demonstrando esse protagonismo, né, essa hora da verdade, como eu gosto de dizer, né, inclusive reduzindo o tempo gráfico, a gente observando aí, né, volume baixo, candlestick sem padrão, enfim, aí fica complicado, né? Aí de fato a gente vai buscar níveis inferiores e aí, obviamente, vai colher aí as evidências condicionantes, né, na tentativa de tentar novamente antecipar a movimentação do preço. Então, o cenário é esse, a gente está no momento X agora, né? Digamos que é a hora da verdade, ou os compradores eles atuem com gala, né? Com vigor aqui, né, pessoal? Puxando aí a responsabilidade, né? Adquirindo risco, né? Consumindo esses lotes e fazendo com que o mercado possa novamente buscar níveis superiores ou a gente, infelizmente, vem buscar aqui a região do nosso suporte primário e, eventualmente, né, o que tem mais relevância seria o secundário, fazendo alusão àqueles fundos que foi mostrado nas análises anteriores, se eu não me engano, referente ao mês de agosto, tá? A gente pode confirmar nesse mesmo momento a relação da ascendência desses fundos é exatamente formado aqui a partir de 5 de agosto, né? A gente tem a ascendência aqui, onde fazemos a alusão desse suporte. Então, pessoal, esse é o cenário, né? A gente, de fato, mantém aqui, né,
os mesmos níveis, né, de trabalho, a estrutura ainda permanece, né, e a gente basicamente entra aí num ponto-chave, né, como eu mencionei. Vamos ver, né, se os compradores terão aí, né, a possibilidade de fazer tal façanha que requer, né, como eu mencionei, bastante protagonismo, né? Você precisa de fato fazer um movimento contundente, né? E a gente vai acompanhar daqui em diante e verificar se de fato acontece aquilo que colocamos aqui como possibilidade. Beleza, pessoal? Então, todos de olhos na tela, no gráfico, no fluxo hoje, muito importante, tá? Acompanhar essas duas ferramentas juntamente para que, caso aconteça, você consiga pegar aí a movimentação e eventualmente também gerando oportunidades para você. Para finalizar a análise de hoje, rapidamente, olhando o livro de ofertas, a gente percebe tecnicamente na proximidade do preço a mercado, o livro bastante diluído, sem acumulação de lotes, né? Talvez aqui na região dos 78 mil temos aí um pouco mais de lotes posicionados, são aproximadamente 10 milhões de dólares, e na região dos 77, aproximadamente 14 milhões de dólares. Vindo um pouquinho mais para baixo, na região dos 76, aí de fato temos lotes em demasia, são quase 20 milhões de dólares posicionados. Então, percebe-se que na proximidade aí do nosso suporte primário e secundário, temos acumulação de lotes por parte dos compradores. Já no caso dos vendedores, um livro totalmente diluído, maior relevância de lotes, região dos 85 mil dólares, são quase 8 milhões e meio de dólares a serem vendidos. Ou seja, pessoal, tá melzinho na chupeta para os compradores, né, adquirirem todos esses níveis de preço, consumindo esses lotes que de fato estão diluídos. Então, não é algo impossível de se acontecer e, eventualmente, né, caso aconteça aí essa movimentação, vocês podem perceber que haverá acúmulo de lotes na proximidade de preço a mercado, tá? Justamente os compradores acenando que de fato eles vão começar a movimentação. Então é importante manter aí as duas ferramentas abertas, como eu mencionei, porque justamente estamos, né, no momento da verdade, um ponto-chave para a gente saber se os compradores quebrarão essa estrutura que vem aí ao longo dos últimos dias ou se de fato iremos buscar aí níveis inferiores novamente na proximidade do nosso suporte primário e eventualmente secundário. Então é isso, pessoal. Esse é o cenário, são os níveis de preço nas quais vamos trabalhar, mantém-se a estrutura e a gente retorna amanhã para acompanhar como é que foi aí o desempenho após a análise de hoje. Beleza? Então agradeço sua presença aqui comigo no canal. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Uma boa noite para você, um grande abraço e até amanhã.